Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! A revolução na exploração espacial começou, pois a SpaceX fechou o primeiro contrato de lançamento comercial do Starship, nos dando um aperitivo de como será o futuro do maior foguete da história. Por mais que os Starlink sejam as primeiras cargas desse veículo, ainda são satélites da própria empresa de Elon Musk, sendo apenas clientes internos e não verdadeiros contratantes. Mas a Sky Perfect JSat já fez seu anúncio de que fará uma missão para uma órbita de transferência geossíncrona, já sendo uma grande tarefa logo de cara. É importante mencionar que para uma espaçonave entrar em órbita é necessária muita velocidade, por volta dos 27.000 km/h. Isso é apenas para chegar a uma Parking Orbit, na casa dos 200 a 300 km de altitude. Quando se trata de uma GTO, é preciso fazer uma injeção orbital, ou seja, queimar propelentes para aumentar a velocidade e ganhar altitude. Nesse ponto será essencial o funcionamento dos Raptor Vácuo para atingir incríveis 37.000 km/h e permitir que o Starship seja colocado na trajetória correta. O satélite que será enviado é o SuperBird 9, com o objetivo de fornecer telecomunicações para o Japão e o leste asiático. Ele será fabricado pela Airbus e terá uma vida útil de cerca de 15 anos. Nesse tipo de órbita, o SuperBird acompanha o movimento da Terra, tendo um período de 24 horas. Porém, sua inclinação é maior do que zero, ou seja, o plano orbital não está paralelo à linha do Equador. Caso você conseguisse enxergar o satélite durante um dia inteiro, você veria que ele forma um 8 no céu, mas sempre está visível, podendo se comunicar o tempo todo, sendo ideal para a internet e outros tipos de transmissões que necessitam de estabilidade. Olhando a capacidade de carga nominal do Starship, de por volta de 100 toneladas para a órbita terrestre baixa, pode até parecer que será uma missão fácil, ainda mais por o satélite possuir em torno de 5 toneladas, mas os desafios são enormes. Em primeiro lugar, esse tipo de voo necessita de uma confiabilidade muito alta no veículo, pois estará mais tempo exposto no espaço, o que pode causar interferências eletromagnéticas e falhas de comunicação. Para complicar um pouco mais, realizar essa injeção orbital necessitará que os Raptor Vácuo possam ser ligados e desligados algumas vezes. Vale lembrar que, como não houve nenhum voo orbital do Starship, estes motores ainda não foram realmente testados em um ambiente ideal, sendo realizados apenas queimas com pressão atmosférica e em câmaras de vácuo. Como o SuperBird tem uma vida planejada muito longa, significa também que o custo do projeto é bastante alto, passando tranquilamente das dezenas de milhões de dólares, chegando nas centenas de milhões. Logo, arriscar lançar algo tão caro em um foguete ainda em início de operação é algo que encarece muito o seguro, além de ter um maior risco de uma desmontagem rápida não programada. Então, por que a Sky Perfect escolheu o Starship para essa missão tão complicada? A explicação é simples. A SpaceX deve ter feito uma oferta muito agressiva para conquistar este e outros potenciais clientes, muito provavelmente tomando prejuízo em prol de colocar o projeto para andar e conquistar o mercado. O preço divulgado para o lançamento do Starship é na ordem de 2 milhões de dólares, algo que sabemos que é irreal, pelo menos por enquanto, mas um foguete que possa fazer esse tipo de missão, como o Falcon Heavy, custaria na ordem dos 100 milhões de dólares. Sendo assim, alguma proposta muito menor pode ter sido oferecida, até como forma de ajudar a agradar os executivos a escolherem a SpaceX e o Starship para levarem esse satélite. A expectativa é lançar o SuperBird 9 a bordo de uma variante cargo em 2024, então pelo menos até lá poderemos já ter uma ideia do amadurecimento do projeto, que deve passar por grandes mudanças a fim de implementar melhorias e corrigir falhas, principalmente referente à reusabilidade. E já que estamos falando dela, muito provavelmente esse Starship vai virar um grande lixo espacial de 50 metros de altura e 80 toneladas, pois o perfil da missão não facilita um retorno desse monstrão de aço inox. A órbita de transferência geossíncrona exige uma enorme velocidade para injeção, o que fará a espaçonave chegar a um apogeu de 36.000 km, com uma enorme excentricidade. Assim, o Starship terá que fazer uma queima para perder toda essa energia acumulada para diminuir sua órbita e reentrar na atmosfera terrestre. Fazer essa manobra a cerca de 400 km de altitude já é um feito heróico de agências e empresas, mas nunca tentamos voltar para o nosso planeta com algo desse tamanho. Isso exigirá modelos extremamente complexos e muita inteligência artificial para lidar com todas essas variáveis, além de desenvolvedores capacitados para programar tudo isso. E a melhor maneira de se aproximar do mundo da tecnologia é com os nossos parceiros da Alura. A Alura é uma escola online que fará você mergulhar nesse mundo do desenvolvimento em todas as áreas, como front e back
back-end, mobile, UX design, além de carreiras voltadas para metodologias ágeis e muito mais. Tudo isso condensado em uma única matrícula que te dá acesso a toda a plataforma e a todos os cursos, preparando você para o mercado de trabalho e para desenvolver um mundo mais tecnológico. Então, acesse o link na descrição para aproveitar os 10% de desconto nos planos anuais da Alura, além de poder parcelar em 12 vezes sem juros para pesar no seu bolso como se não houvesse gravidade. Venha aprender e crescer profissionalmente com a Alura, porque na Alura sempre tem espaço para você. Voltando para a Terra, a bordo do Starship, será um grande teste aguentar a reentrada com o atual escudo de calor. Imagine só em uma órbita como a geossíncrona. E esse lixo espacial pode se tornar um grande problema para a SpaceX, pois levando em consideração o que acontece com o Falcon 9, que o seu segundo estágio é deixado no espaço para decair sua órbita em décadas ou até séculos, com o Starship será a mesma coisa, porém com um volume e massa muito maior. Mas em nada isso muda a revolução que foi iniciada com essa contratação, pois para fontes da indústria aeroespacial, o Starship já é uma realidade por tudo que apresentou até então. O acesso à órbita será mais facilitado do que nunca, porém devemos ver muitas empresas grandes e pequenas ficando pelo caminho. Um bom exemplo foi o caso da Rocket Lab, que virou uma piada com o próprio CEO Peter Beck, que disse que a empresa não investiria em reusabilidade, muito menos em um foguete maior. Beck ainda falou que comeria o próprio boné caso isso acontecesse e não deu outra. Pagou aquele micão para cumprir a promessa quando o Neutron foi anunciado. O foguete focado em lançar constelações de satélites e a reusabilidade do Electron foram uma resposta ao programa Transporter da SpaceX, que usaria o Falcon 9 com dezenas ou uma centena de cargas simultaneamente em missões dedicadas a órbitas específicas. Isso fez com que a empresa do Tio Musk conseguisse oferecer lançamentos a partir de $500 mil, a depender do tamanho e massa do satélite. O segredo foi reutilizar os boosters e coifas do Falcon, fazendo com que esse fosse o meio mais barato de acessar o espaço. Tal jogada de mercado quase quebrou a Rocket Lab, que viu que não teria clientes em um curto espaço de tempo para manter as receitas e principalmente não chegariam a sair do negativo e começar a dar lucro. Para tentar mitigar essas ações, buscou novos investidores, abriu capital na bolsa de valores e anunciou novos projetos, porém ainda é uma incógnita como serão os próximos 5 anos do mercado espacial. A SpaceX promoveu uma revolução com o Falcon, mas em nada se compara ao Starship, que além dos números astronômicos, perdão o trocadilho, ainda tem algo que poucos sistemas de lançamento possuem: a versatilidade. Quer ir para a Lua? O Starship consegue. Possibilidade de viajar para Marte? Também. Missões de carga tripuladas para todos esses destinos, além da órbita terrestre baixa, também estão no menu. Com uma capacidade de retorno do booster e espaçonave e uma rápida fabricação e reutilização, além de propelentes relativamente baratos quando comparados com querosene, hidrogênio e outros, não há por que não explorar todo o potencial deste veículo. As possibilidades são tão grandes que podemos ver estações espaciais sendo construídas com o Starship, ou mesmo a ISS, se acoplasse um, praticamente dobraria o volume pressurizado com um custo infinitamente menor do que qualquer outro módulo enviado anteriormente. Até mesmo na questão do lixo espacial ele poderia ser útil, pois o maior entrave das missões ativas de limpeza da órbita é justamente o custo exorbitante, algo que poderia deixar de ser uma utopia e passaria a virar plausível. Tiraríamos desde grandes pedaços de foguetes até detritos menores e conteríamos o caos da poluição em torno da Terra. E o ritmo de desenvolvimento é forte e agressivo, pois foi há apenas 3 anos, em 2019, que a SpaceX começava a fabricar o Starhopper, um protótipo de baixa fidelidade, mas que mostrou o promissor futuro do Starship. Com diversos protótipos em construção, tanto da espaçonave quanto do Super Heavy, além de uma fabricação de Raptor se aproximando de 1 por dia, agora os esforços estão focados na finalização dos pads de lançamento, com o primeiro em Starbase praticamente pronto, com espaço para outro ser feito logo ao lado. Na Flórida, a torre de integração já chega na 7ª seção de interlícias, e com a experiência ganha no Texas, não é de se estranhar se tivermos este pad pronto no final de 2022, com a possibilidade de um segundo pad também no Kennedy Space Center, tendo a capacidade de dar vazão a todos estes veículos. A NASA já investiu $3 bilhões no projeto para pousar os astronautas das missões Artemis na Lua nos próximos anos.
Considerando que podemos ter pelo menos 3 idas para o nosso satélite natural, é de se esperar que muita grana seja injetada no Starship pela falta de outras opções para o Human Landing System. Coloque na conta também o interesse enorme do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que tem um orçamento que é quase um cheque em branco, que quer este veículo para lançar cargas militares, além de realizar missões de transporte de cargas e suprimentos para tropas em lançamentos intercontinentais para bases americanas. Os testes finais do Chip 24 e Booster 7 já começaram, e a SpaceX se prepara para realizar o primeiro voo orbital em algumas semanas, ou na pior das hipóteses, em poucos meses. Pode ser que problemas aconteçam e a missão não seja bem sucedida, mas o erro é o melhor professor e uma rápida guinada para o B8 e talvez o Starship 25 ajudará a corrigir estas falhas. Hoje, 6 Starships e 5 Super Heavies estão em desenvolvimento em Starbase, então a falta de protótipos não será um problema, ainda mais se a ideia for seguir o planejamento do titio Elon de lançar um veículo a cada 2 semanas, ou pelo menos a cada mês já a partir deste ano. O programa Starship é um mar de possibilidades, onde o futuro da humanidade pode ser drasticamente alterado em direção ao espaço, em busca de novos mundos, onde possamos deixar nossa marca. Veremos nos próximos meses muito mais anúncios de novos contratos e lançamentos, mas hoje marcamos o primeiro passo de um longo caminho de descobertas. E que o Starship não seja o único a desbravar o cosmos, para que a competitividade resista e traga ainda mais desenvolvimento, pesquisas e melhorias para as nossas vidas. Mesmo a tripulação da Apollo 13, que chegou a 400 mil quilômetros de distância, nunca esteve nem perto de ver a Terra como o pálido ponto azul que é. Um oásis em meio a um universo de extremos que nos rodeia, onde a gravidade nos prende ao solo de onde nascemos, mas queremos que seja uma opção retornar a ele na hora de partirmos. A tecnologia e a ambição humana são a chave para libertar a nossa espécie para o infinito, onde bilhões de galáxias e trilhões de planetas estão espalhados por todos os lados. E por mais que não tenhamos nenhuma ideia de quantos destes corpos celestes possuam vida, ou mesmo vida inteligente, podemos ter certeza de que os que a possuem fazem a mesma pergunta que nós fazemos. Será que estamos realmente sozinhos aqui? O Starship não responderá a tantas questões elementares, mas é o primeiro passo para que tenhamos os meios para desvendar muitos dos mistérios do universo, e nós, seres feitos de massa e escravos do tempo, somos afortunados de estarmos presentes na fagulha desta revolução. E para continuar atualizado sobre o projeto Starship, deixe o like no vídeo, além é claro de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os vídeos e lives do Space Orbit. Conheça a nossa linha de colecionáveis e nossas camisetas, como esta da anatomia do Starship, além deste maravilhoso chaveiro para levar essa espaçonave para todos os cantos. Pegue seus itens espaciais em spaceorbit.com.br, a loja do fogueteiro. Um agradecimento especial aos membros que tornam este conteúdo possível, e faça parte você também do nosso clube a partir de R$ 2,99 por mês e tenha benefícios exclusivos. Então, um beijo no seu coração e até mais. Tchau!